A educação e o empreendedorismo são os dois principais motores do desenvolvimento de uma nação. E ao longo de quase 7 décadas, o Grupo Breitkopf vem gerando crescimento e transformação em Santa Catarina. Com base nesta essência, nós criamos a websérie Histórias que Inspiram. Nela apresentamos a força da nossa gente e a intensidade do empreendedorismo catarinense. Nas próximas semanas, iniciaremos a primeira temporada, apresentando empreendedores que fazem a diferença na vida de pessoas e que tracionam a economia de Santa Catarina, especialmente do nosso querido Vale do Itajaí. Estamos ao vivo em mais um episódio da websérie Histórias que Inspiram. Muito boa noite a você que está nos acompanhando em mais uma noite, em mais um episódio. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação nos comentários. Para começar, eu já peço que você encaminhe esse link para as pessoas que você considera, para as pessoas que você gosta, manda nos grupos de WhatsApp, pressiona o like, o YouTube vai entender que esse conteúdo está servindo, que você está gostando e vai encaminhar esse conteúdo para mais pessoas que vão ser beneficiadas e vão ter oportunidade de melhorar nas suas performances profissionais, quanto pessoa e também quanto empreendedores. E hoje nós estamos aqui com uma família, um casal muito especial, que empreende há alguns anos, trazendo como objetivo, ou tendo como objetivo, o propósito de eternizar na memória aquelas lembranças da infância. Então, sejam muito bem-vindos, Humberto e Denise, boa noite, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela disposição de vocês, eu sei que o tempo de vocês é valioso, é precioso, é muito escasso, e felizmente estamos aqui agora, finalmente. Humberto, que bom que estamos juntos agora, né? Não é que bom, Jackson, é fructais. Fructais. Só pra gente, vamos alinhar a conversa. Aí sim, com certeza. Humberto, fructais Humberto e Denise são os proprietários, os sócios de uma empresa que não é uma empresa de sobremesa ou de picolés. O pessoal às vezes confunde. Eu digo que claramente não é um picolé, é uma sobremesa no palito. Então, é uma maravilha ter vocês aqui e já dá vontade de puxar o picolé aqui para a live para já fazer a propaganda e experimentar e lembrar daquele gostinho da infância. Gente, sejam muito bem-vindos. Eu quero que vocês fiquem à vontade hoje. Eu quero que vocês comecem falando um pouquinho sobre a história, sobre o propósito da Fructais. Como é que surgiu essa ideia de trazer as memórias da infância para o dia a dia? Então, nós temos um compadre lá de Jaraguá do Sul e a gente sempre brincava de empreender em alguma coisa. E um belo dia, conversando lá, surgiu a ideia, ele inspirado nas histórias de um tio lá da infância, que ele via com a pochete de dinheiro e aquilo inspirava muito, e o tio vendia picolés. E ele, por que a gente não faz uns picolés diferentes, né? E começamos a nos provocar e falando de fazer um picolé fitness, e a Denise puxou a nossa orelha e falou, para lá, pessoal, para que a gente come? A gente come por prazer, né? A gente gosta de comer. Então vamos fazer uns picolés que tragam algo mais, assim, que tragam esse prazer da comida, da convivência, da família, das histórias de infância. E aí surgiu a ideia de replicar as principais sobremesas que os imigrantes trouxeram, o que a gente tem e cresceu comendo isso aqui em Santa Catarina, né, para o formato de picolé. Em uma semana, a nossa criadora, né, a técnica da equipe, né, a Denise trouxe alguns protótipos feitos na geladeira lá de casa mesmo, e nós adoramos aquilo, e lá se vão 8 anos. Que maravilha, que legal, que bacana. A gente fica muito feliz em entender que essas soluções que o empreendedor traz para dores ou para desejos, para tratar dores ou sanar desejos, elas se inspiram muitas vezes na brincadeira, ou seja, num ambiente criativo, um ambiente de liberdade. Fala para mim, Humberto, como é que você faz para se manter competitivo e se manter crescente nesse mercado que é tão concorrido? Eu sei que vocês têm um negócio hoje onde vocês são pioneiros, eu desconheço sobremesa no palito, pelo menos aqui no país, vocês são pioneiros nisso. Qual que é o segredo para se manter competitivo e crescente nesse mercado que é um mercado feroz? Então, Jackson, nós somos
em mais sócios. Eu e a Denise representamos a maior fatia desse bolo. Mas é uma equipe completamente técnica, de pessoas que queriam empreender, que pensaram em empreender e planejaram esse empreendimento. Tudo nasce de um sonho. E é importante que assim o seja, né? Porque o sonho nos traz inspiração e as coisas começam lá dentro da gente, né? Tu associa a emoção, a razão, coloca muito o teu coração nisso, mas quando você vai materializar essas coisas, você precisa de conhecimento, precisa estar atualizado, precisa estar se atualizando para que você mantenha essa roda em movimento, para que você vá, a cada dia que passa, inovando e gerando inovação dentro do teu negócio, de maneira a manter a atração do cliente, de maneira a manter o cliente curioso, esperando o que vai vir agora, entendeu? O que veio até agora é muito bom, tá, mas o que será que eles vão soltar para nós? Né? E essa renovação lá na empresa, ela acontece de diferentes formas, tanto nesse acompanhamento de o que o mercado está pedindo, o que está acontecendo aí fora, o que as pessoas estão esperando, como também ela acontece internamente, né? Recentemente, nós passamos por uma transformação grande, que a Denise foi quem começou todo esse negócio, né, à frente da empresa. E ela esteve à frente da empresa por 90% do tempo até hoje. E agora nós vivemos uma transição. Eu estou entrando na gestão e estou pegando o neném dela. Então tem de novo, um movimento interno de acomodação das coisas, mas também de aprendizado. E esse aprendizado é que mantém a roda em movimento, que mantém a evolução da empresa, que nos mantém competitivos. Estar se atualizando a cada dia, buscando novos conhecimentos, faz com que a gente siga competitivo. Para fazer a transição daquele momento de brincadeira, Humberto e Denise, onde vocês transformaram um sonho em realidade, vocês realizaram, vocês começaram um negócio. Quais são os principais pilares, de forma bem sintética? Você poderia, de repente, elencar na palma da mão quais são os principais pilares para tirar do coração e colocar na execução? Como é que foi isso na Fructais? Eu trabalhei muito tempo com desenvolvimento de alimentos. Então, tinha uma expertise e apenas traduzir um desejo em ingredientes combinados que resultaram nos picolés que a gente teve no começo. O primeiro que saiu da forma foi o de cuca de banana. Eu acho que ele foi o que mais impressionou todo mundo, porque ele era exatamente a cuca da avó, a cuca da Oma. Parecia assim, saindo do forno, claro que no oposto da temperatura, mas com a textura, com o cremoso da banana, o crocante da farofinha. E isso assim, na primeira mordida, acho que não foi preciso dizer nada. Estava todo mundo com os olhos cheios de lágrimas e todo mundo sentiu. Né? Então, traduzir uma ideia em um produto envolve muita coisa, né? Conhecimento, como o Humberto já falou, mas também o sentimento. E desde o começo, a gente buscou trazer muito sentimento nos nossos produtos. Então, é aquele momento da infância, aquele momento ratatouille que te leva para uma época onde as coisas eram mais fáceis, né? Não tinham boletos para pagar. E que as reuniões de família eram um motivo de muita alegria, de muita esperança. Eu brinco, né, que a gente, com os primos e todo mundo nas festas de fim de ano, nem queria almoçar, queria saber o que ia ter de sobremesa. Então, é esse momento que a gente captou, de certa forma, né, colocou dentro do palito. O nosso negócio, nós não tínhamos recurso, nós não tínhamos capital para começar nada grande. A gente juntou um dos sócios, o Irineu, conseguiu lá um dinheiro emprestado. Nós tínhamos uma reservazinha, então a gente tinha muito pouco recurso para começar algo.
Nós tínhamos certeza que nós não conseguiríamos começar grandes, mas nós tínhamos que começar muito bom, muito bem, assim. Nós tínhamos que ser o melhor, assim. Tu tinha que conseguir tocar o coração do cara com aquele produto, porque a gente não tinha condição de ser grande. Então, se eu não posso ser grande, eu vou ser o melhor nisto. Eu vou tocar o sentimento das pessoas com este produto. E nesse sentido, nós realmente usamos muito a nossa rede de relacionamento. Então, buscamos parceiros que pudessem fazer com que a gente testasse essa ideia no mercado. Porque também nós não tínhamos certeza de que todos iam compreendê-la, assimilar e aderir a ela, né? Então, nós fizemos uma startup de produto alimentício, terceirizando a produção no começo e depois, com tudo dando certo, com a repercussão que a gente teve em eventos, em pontos de venda, a gente começou com 3 pontos de venda no fim do verão de 2014. Isso. E aí, em 2015, a gente fez o nosso primeiro evento de inverno, que foi um sucesso, foram 1.500 picolés vendidos. E aí a gente falou, tá, e agora? A gente já tem uma resposta positiva do público. O que a gente vai fazer? Né? Então, foi crescendo aos poucos com os recursos que a gente tinha. E a gente fez uma opção. Existem outros negócios que fazem uma opção diferente. A nossa opção foi baixo grau de alavancagem. Baixo grau de alavancagem. Nós começamos muito com o pé no chão. Talvez até pela estrutura das pessoas, né? A Denise sempre ela é mais o centro. Ela mantém italiana, né? Ela conservadora. É conservadora, ela cuida das contas da casa, né? Lá em casa a gente brinca muito que quem gosta mais de comprar sou eu, né? Então eu sou muito mais a mulher da casa do que ela. Eu gosto de ir no shopping, eu gosto de gastar. Então eu enxergo mais, eu sou um pouco mais visionário, sim, mais emocional. A Denise é mais racional. E o nosso sócio também era mais parecido comigo, nesse sentido de enxergar as coisas, sonhar um pouco mais em cima daquilo. A Denise sempre nos colocava mais no chão. Mas isso foi muito legal, porque essas forças foram se acomodando. Então, a gente fez muito evento para colher a opinião de cliente, e isso ia validando. A cada evento, a gente validava mais essa nossa experiência. Até que chegou um momento que nós, vamos ter que dar mais um passo. Vamos dar mais um passo. E qual será esse passo? Vamos montar uma estrutura própria, vamos comprar equipamentos e vamos começar uma linha de produção nossa. Maravilha. Qual que foi? Você falou dos sócios. Hoje vocês dois, que são os majoritários, e aí tem mais 2 sócios? Temos mais 2 sócios. Mais 2 sócios. Como é que foi a comunicação entre vocês todos, considerando essas divergências de visão, de perfil, que é completamente saudável e fundamental? Se todos fossem conservadores, o negócio não avançaria. Se todos fossem visionários, talvez não haveria estrutura, não haveria planejamento, não haveria solidez ou segurança. Como é que vocês tiveram desafios nesse começo? Sempre. Pessoas, né? Pessoas é a melhor coisa do mundo e o maior desafio. Sim. São pessoas, né? Então, nós começamos, o sonho foi sonhado a 3, lá no começo. Mas chegou uma hora que nós precisávamos dar esse outro passo. E como nós éramos mais, dentro dessa estrutura de baixo grau de alavancagem, mais conservadores nessa questão de investimento, nós fomos buscar um sócio que complementasse essas nossas necessidades, que trouxesse o capital que nos faltava para montar uma linha de produção. E aí veio o outro sócio, né? Que uma parte somos nós, eu e a Denise, e existem outras 2 partes que são os outros 2 sócios. Aí veio esse último sócio. Divergimos muitas vezes, às vezes acomodamos as conversas com cerveja, que acabava azeitando o papo, né? Até a negociação para que a gente trouxesse esse sócio foi uma conversa muito assim, porque ele é filho de uma pessoa que eu já conhecia há bastante tempo, sim, de um amigo que a gente já confiava. E um dia ele chegou para nós e falou que ele gostava muito do nosso negócio e que ele queria conhecer um pouco mais.
e talvez investir, porque ele tinha um recurso. Como é que a gente trata isso? Falei assim, senta aqui. Foi lá em casa até. Senta aqui, eu vou te contar a nossa história. Se ao final da nossa história tu entender que vale a pena investir, aí a gente discute o resto. Mas primeiro, tu tem que sentir como nós sentimos. E aí nós tomamos umas 9 cervejas, terminamos o papo e ele disse, não, eu gostei da proposta. Eu quero participar disso com vocês. E aí nós tocamos o barco. E nessa ocasião foi você que fez você que adotou a fala, você que fez a apresentação do projeto, da ideia, ou a Denise estava contigo? A gente estava junto. No dia que ele foi lá, estávamos primeiro eu e ele conversando, e depois você chegou, né? O Beto é mais relação pública, né, da empresa. Eu sou processual, técnica, engenheira, responsável pelos procedimentos e tal, né, pelas formulações. Mas ela é a mais amada lá na fábrica. Agora que a gente teve essa transição por conta de que ela está tocando alguns projetos pro Sebrae, e aí por isso ela teve que se afastar da gestão, foi uma choradeira, a fábrica quase não Só está sentindo falta. Ela sente muito. Considerando que ela se ausentou e a fábrica permanece em prantos aí pela saudade que ela tem, que ela deixa. Qual que é o segredo para manter a qualidade do produto? E fala um pouquinho sobre a atuação de vocês, a região que vocês atuam, e a gente está falando de logística e qualidade agora, né? A região que vocês atuam, a qualidade do produto, já que você não está mais lá, porque você falou de processos. E também, como é que vocês fazem essa distribuição, essa logística? Porque é um desafio, porque a gente está falando de um produto que precisa manter uma estrutura com relação à temperatura e etc. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses temas. Sim. Bom, com relação a transmitir conhecimento, que foi o primeiro desafio, né? Desde o começo. Quando a gente começa a pensar numa ideia, ela precisa ser mais palpável. Então, escrever, criar as fichas técnicas, que é onde a gente consegue manter um padrão de qualidade. A receita é sempre a mesma, com os mesmos ingredientes, a seleção, né? Como vai fazer, que hora que vai adicionar, como é que vai misturar as coisas. Tem muito de processo ali que ajuda muito a transmitir esse conhecimento. Sim. Aí a gente fala também do jeito de passar esse conhecimento, né? Ele não é simplesmente jogado, tá ali, tá escrito e se virem. Não, houve todo um acompanhamento, um criar junto do processo, de verificação, se a pessoa realmente entendeu, se as minhas palavras eram compreendidas pela equipe, né? Existem formas melhores de fazer esse processo que vocês possam contribuir. Então, a gente construiu muita coisa junto. E a logística né, não tenho o que dizer mais do que realmente o maior desafio. Sim. Porque todo esse processo, ele é colocado em risco se a logística falhar. Depois que o produto está pronto, ele não ganha mais nada. Não, ele só perde. Ele só perde. A Denise fez esse comentário dos processos, eu acho que tem um ponto interessante ali, né? Que todos os processos lá da fábrica, eles estão descritos e bem descritos. E como ela falou, eles foram construídos a mais de 2 mãos. Um grupo de pessoas igualmente preparados, igualmente treinados. E que tem capacidade técnica de levar adiante todos aqueles processos que estão lá. Todo o negócio ele é construído de pessoas. Existem os sonhadores que começam e que estão aqui falando, e existem as pessoas que vêm entrando nessa história, que começam a fazer parte dessa história, que vão embarcando nas estações, né? É um trem que vem parando em várias estações e a cada estação embarcam novos passageiros. Alguns desembarcam porque não encontram afinidade com aquilo que está acontecendo naquele trem. E eles resolvem seguir adiante, descer em uma estação e pegar um outro trem. Mas muitos vão entrando nesse trem. E nós temos uma equipe lá maravilhosa.
fazer ela se sentir parte do negócio já desde o começo, a velocidade com que ela aprende a também a executar as tarefas, isso tudo contribui com a agilidade do processo como um todo, da empresa, né? Sim. A escolha de quem você quer perto de ti é fundamental. Gestão de pessoas para qualquer negócio porque hoje é muito difícil, né? Por mais que nós passamos pela pandemia aí atrás, mas hoje, aqui na nossa região, se vive uma condição de pleno emprego. É difícil alguém estar desempregado aqui na nossa região. Tem oferta de emprego de todo lado. Então, por que alguém viria trabalhar conosco? Por que alguém nos escolhe? E por que nós escolhemos alguém? Né? Então, a escolha dessas pessoas é fundamental e para que você consiga transmitir todos esses processos que vão sendo criados no dia a dia para você conseguir levar eles adiante com qualidade e fazer com que isso acabe lá naquele produto pronto, que daí agora nós vamos ter que transportar. Agora nós vamos ter que levar ele para o Rio Grande do Sul. Agora nós vamos ter que levar ele para o Paraná. Agora nós vamos ter que levar ele a Pinhalzinho, Chapecó, Xaxim, Xanxerê, que é onde nós temos clientes. Nós atendemos os 3 estados do Sul com mais ou menos uns 110, 115, talvez 120 clientes. Bacana, Humberto, 120 clientes. Fala um pouco para mim, como é que é a logística para atender esse grande número de consumidores? Então, nós estamos em Balneário Camboriú. Balneário é muito referência, as pessoas vêm passar férias aqui, né? E nós começamos a crescer meio que em espiral, na volta. Saímos de Jaraguá, viemos para Balneário e começamos a fazer Mas pessoas de outros pontos começaram a nos descobrir. E a gente também tem contatos fora daqui. Foi muito rápido para a gente ter um ponto no Vale dos Vinhedos, lá no Rio Grande do Sul. E nós não tínhamos o transporte para fazer isso. E nós testamos uma terceirização. E quanto que a gente perdeu aquela vez? A gente trabalhou bem 2 anos e, de repente, o que chegava lá, chegava derretido. Nossa. Sonhos derretidos. Então, tu construía todo o produto. E agora? A gente precisa crescer, mas a gente não consegue porque não tem logística. E nós tentamos vários modelos, vários formatos, e nada funcionava, porque tu é muito pequeno. E quando tu é pequeno, economicamente, a gente não era interessante para um transportador grande. Sim. Aí nós partimos para um carro pequeno, com ventilação forçada, e trabalhamos com esse veículo um tempo, fazendo transporte, até que nós viemos para uma solução mais robusta e que nos atendia melhor, que é o formato que a gente está trabalhando hoje. E sai daqui com um veículo de manhã cedo ou de madrugadinha, tu vai a Pinhalzinho, atende o dia todo, faz as entregas que você tem que fazer, chega à noite, você para no hotel, liga numa tomada, no outro dia você sai para entregar a menos 40 graus de novo e... Olha só, que eficiência. Comenta pra gente como é que vocês fazem esse transporte refrigerado hoje com o nosso veículo. Qual que é a tecnologia? Como é que funciona isso? Como é que você descobriu? Fala um pouco dessa relação com esse parceiro que equipa teu negócio hoje. Então, a gente conhecia o sistema de refrigeração com placas eutéticas. A gente viu na feira, né? A gente viu em uma feira em São Paulo, né? Foi Sim, na FISPAL, né? Na FISPAL Sorvetes. A gente foi na FISPAL e conheceu o pessoal lá do Rio Grande do Sul, da CTR, e viu que eles faziam umas câmeras muito, muito boas, interessantes e tal, que elas não dependiam, elas são autônomas, não depende da força do carro. Então, você liga ela na tomada, ela esfria. Tá, mas como é que a gente vai encaixar isso daqui dentro da nossa lógica de trabalho? Que eu não quero ter um carro grande, porque eu não tenho tanto produto para transportar, mas eu quero um carro versátil.
que além de transportar os meus produtos, permita que eu leve, por exemplo, um freezer, porque quando eu vou abrir um ponto, eu preciso levar um freezer e deixar lá no ponto de venda. E foi quando a gente fez um projeto com o pessoal da CTR, moldou uma câmera especificamente para entrar dentro de um carro. Eu enchi o saco do gerente da Citroën para ficar medindo o carro com trena de baixo, de frente para trás, de cima para baixo, de um lado para o outro. E a Denise desenhou junto com o pessoal do CTR o projeto da câmera. Eles desenvolveram a câmera para nós levamos o veículo lá no Rio Grande do Sul, colocamos a câmera dentro, trouxemos e lá se vão... Quantos mil quilômetros que está esse carro? 80 mil? Não, já estamos batendo quase 100. 100 mil quilômetros rodando com esse veículo que a gente está agora. E nós não tivemos nenhum problema com relação a transporte. Que maravilha, eu fico muito feliz, né? Muito feliz de ouvir isso. Foi uma tranquilidade para nós com relação à comodidade para transportar, porque tinha uma outra situação. A gente tinha um veículo pequeno com ar forçado, que dependia da força do carro para resfriar. Daí você não tinha como ligar um ar-condicionado dentro do carro. Sim. Então o funcionário saía daqui para atender um cliente no verão que a gente tem aqui, ele chega no cliente completamente suado. Aí você está lá em um estabelecimento que atende clientes altamente exigentes e a pessoa não tem como... Você não consegue dar conforto para a pessoa que trabalha junto contigo. Sim. Talvez até de dignidade, né? Sim. Você não consegue dar apresentável. Sabe? A pessoa tem que estar... Você tem que ter um dia de trabalho agradável. Você tem que trabalhar normal, ok? Todo mundo precisa trabalhar, mas você tem que trabalhar dentro de condições dignas de trabalho. E aí, com essa proposta nova, já é tudo diferente. O cara tem um ar-condicionado bom, você não usa a força do carro, o que torna o veículo também mais econômico. Então, essas coisas funcionam juntas, né? Para à noite, liga o carro na tomada, ele fica resfriando. De manhã cedo, tu desliga, vai fazer entrega o dia todo, não te preocupa com o frio. Se parou o trânsito, ou se você quer parar o carro, você pode parar, desligar o carro, você não precisa estar com o carro ligado para estar mantendo a mercadoria lá atrás. É uma tecnologia em favor do empreendedor e gente levou isso do parceiro. Foi levado até para o Sebrae, junto com outras propostas de inovação, para concorrer a um prêmio de inovação que eu não lembro quem ganhou, a gente não ganhou, mas enfim, foi algo que foi levado para abrir um pouco mais, para outras pessoas também saberem que é possível fazer desta forma. E várias outras pessoas já nos procuraram para saber como é que a gente fazia, o próprio pessoal da CTR já voltou com a gente, estou com um cliente, posso mandar o cliente falar com vocês para olhar? Não tem problema, vamos crescer junto. Eu tenho falado sobre a importância do associativismo, essa preocupação de vocês de destinarem energia para falar com outros empreendedores, levarem esse projeto adiante para demonstrar que é possível, sim, trazer eficiência para o negócio. E a gente está falando não apenas da logística, mas principalmente daquele que está levando o produto, que é o parceiro, que é o colaborador, né, que é o integrante do time. Isso é fantástico, essa disposição para se preocupar com o outro. E tudo isso está se conectando com todas as outras lives que a gente já fez. Essa preocupação com as pessoas é fundamental. Ter essa preocupação com as pessoas, porque elas é que fazem o negócio acontecer, não é? Maravilha. E conhecimento tem que ser disseminado, né? Sim. Acho que tem, claro, os segredos industriais, as coisas, né? Mas tem coisas que é por um bem maior. Então, precisa ser divulgado, precisa ser compartilhado. Parte da minha saída da empresa tem esse propósito também, de compartilhar as experiências com outros empresários para fazer com que eles tenham um melhor desempenho. Isso é um grande exemplo, Denise, porque a gente conhece e sabe que uma boa parte dos empreendedores, dos empresários, eles não têm tempo para se preocupar com outros, né? Eu não vou aqui estipular uma estatística, mas a gente sabe que uma boa parte, ou a maioria pelo menos do nosso círculo de convívio, não tem essa preocupação. É uma menor parte que se pronuncia, que investe a sua energia e um tempo por uma causa maior. E sem dúvida, se nós tivéssemos um país com força de empresariado que se preocupasse
em abrir a sua boca e não se omitir em várias esferas da sociedade, especialmente para fortalecer o colega ou o concorrente, nós teríamos um Brasil diferente, né? Então, é dessa forma que nós estamos aqui gerando educação, gerando referências pelo exemplo de vocês, pela prática, pelo dia a dia, para esses empreendedores que estão nos vendo agora. Para você que está online, que está nos vendo, se você tiver alguma pergunta para fazer para o Humberto, para a Denise, sobre esse universo da sobremesa no palito, que é a Fructais, escreve aí no chat. A gente não vai abrir, eu estou acompanhando aqui no celular, mas a gente não vai abrir para perguntas e respostas aqui, não é o propósito. Mas alguém da Brightcoff, do grupo Brightcoff, alguém da equipe da Fructais vai responder para você. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A gente falou um pouco de resfriamento, de logística, de que o sorvete ele só perde depois que ele fica pronto, né? Então, a gente está falando de frio aqui, né? Qual foi o momento de maior frio na barriga de vocês, nessa trajetória de quase uma década de sobremesa no palito? Fala pra gente. Nós dois, em 2014, trabalhávamos com consultoria. Então, nós tínhamos uma vida financeira ok, né? E tínhamos nossos contratos, e de repente surgiu essa oportunidade, essa vontade, e ela foi cada vez tomando mais tempo do que a gente esperava. Eu estava na época mais disponível, por isso me joguei mais de cabeça, mas dar esse salto de algo seguro e que a gente vinha trabalhando há anos para algo totalmente desconhecido, sem a experiência, sem os processos definidos, foi um grande frio na barriga. A gente estava, né, conversando e falou, gente, será que a gente está fazendo a coisa certa? Tá sim, vai dar tudo certo. Então, é um salto de fé, né, que o empresário se joga mesmo e faz com que dê certo, né? E depois, eu acho que a pandemia, né, que foi o momento que, meu Deus, e agora? E acho que todo mundo, né, passou por incertezas ali, e, enfim, foi uma coisa surreal, né, o que aconteceu. E depois, né, quando eu disse que eu queria fazer algo diferente. Olha só, tem essa proposta aqui de trabalhar como agente local de inovação do Sebrae, é algo que é muito legal, e eu percebi também naquele momento que ela tinha um brilho nos olhos diferente, ela realmente estava com vontade de fazer aquilo. Poxa, você fez tanto tempo, e eu estava em uma outra, em um desafio diferente. Eu estava saindo da gestão de uma empresa, finalizando um projeto, porque eu trabalhei nessa empresa até que ela foi vendida, e quando ela foi vendida por um grupo maior, com uma estrutura administrativa diferente. Então, eu falei assim, não, agora ou é agora. Não tem muito que... Vai, segue, toca o barco. Conversamos com os outros sócios também. Eu falei assim, olha, eu vou para a Fructais para tocar um projeto diferente. Até agora, nós sempre... nós focamos muito nisso, em consolidar a cultura da empresa. A empresa tem uma cultura de processos, tem uma cultura de normatização, uma cultura de qualidade, uma cultura de preocupação com aquilo que vem se fazendo lá dentro. E isso está muito sólido, isso é muito o nosso DNA. Está no quadrinho da parede lá da fábrica, né? Está na missão, está na visão, está na nossa política de valor. E a minha proposta agora é que agora nós vamos começar a nos apresentar mais para o mundo. Aquilo que a gente preparou, aquilo que está lá muito bem feito, muito bem construído, nós vamos mostrar um pouco mais. A gente entende que é esse o momento. Então, nós fizemos algumas viradas. Agora, dá um frio na barriga? Dá um frio na barriga. Não tem como tu... É incerto. É incerto. Mas ele não é tão incerto, porque se você for buscar dentro de você, você vai encontrar todas as justificativas que fizeram com que você tomasse aquela decisão. Se você reunir o grupo, você vai encontrar todos os argumentos que justificam aquilo que foi feito. Então,
entendemos que estamos no caminho certo. Olhar para dentro de si é um desafio. E é lá que encontra as respostas, né? Do porquê nós fazemos o que fazemos. E hoje existe uma crise de identidade na nossa sociedade. As pessoas, elas não sabem por que fazem o que fazem. Qual o motivo, quais razões elas fazem aquilo que elas fazem. Por que você atua nesse negócio? Por que você trabalha com isso? Então, muitas vezes, os porquês eles são muito rasos. Eles são clichês, são genéricos, são generalistas. Então, quando você diz que precisa olhar para dentro de si para encontrar a coragem, para avançar com o frio na barriga, ou vai com o medo mesmo, né? Buscando o preparo que já está ali, buscando nos outros, na unidade que você tem com a Denise, quanto esposa, quanto sócia, quanto conselheira. Isso é fundamental para definir essa visão positiva de futuro e definir esse caminho com segurança e com coragem, né? Fala para mim, gente, qual que é o maior desafio hoje, atual, nesse momento pós-pandêmico? E como foi na pandemia para vocês do ponto de vista de negócio, de vendas, especialmente considerando a sazonalidade, que é algo que impacta diretamente o business de vocês? Quer falar, Dê? Vocês superaram a pandemia? Vem muito esse comentário. Não, nós passamos pela pandemia. A pandemia, ela nos trouxe uma certeza de que não existem certezas, né? Tudo que estava planejado, nós estávamos com um projeto de expansão pronto, pré-pandemia. 2 semanas antes. 2 semanas antes. Na vida, pessoalmente, eu tinha comprado um restaurante em Florianópolis, então tinha uma série de coisas acontecendo além da Fructais. E aí entrou a pandemia e como nós vamos nos comportar? Então, nesse momento e durante a pandemia, todo o aprendizado se mostrou verdadeiro. Agora eu entendo o valor daquilo que eu fiz lá atrás. Agora eu entendo aqueles cortes, como foi interessante termos feito todos aqueles ajustes de custo. Como foi interessante a gente conhecer os nossos números como nós conhecíamos. Porque faz com que a gente se mantenha ali com o vento, com o balanço do barco mais firme, sabendo aonde se agarrar, né? Porque não foi fácil, afetou plano de crescimento, afetou plano de faturamento, afetou todo um planejamento. Nós, como tamanho de negócio, nós regredimos. Como estrutura, como fortaleza, nós aprendemos muito. Nós saímos muito mais resilientes, com uma capacidade de absorver crises muito, muito maior, mas com menos capital, com menos recurso, né? E aí é daqui para frente, né? O que eu vou fazer daqui para frente? Como é que eu vou me estruturar daqui para frente para que eu possa sair disso diferente? Então, a gente investiu muito em treinamento, a gente aproveitou o tempo parado para adquirir conhecimento, para treinar as pessoas que estavam junto com a gente, para pensar o que de diferente eu posso fazer daqui para frente para que eu faça com que esse negócio recupere um pouco, não é do tempo perdido, mas é um pouco do capital perdido, né? Porque é legal, é motivador, é bom empreender, mas a gente tem um grupo de pessoas, um grupo de famílias ligadas à empresa que elas têm que se manter com os recursos da empresa. Então, o negócio ele tem que gerar recursos. Se ele não gera recursos, se ele não cresce, as pessoas que estão dentro dele também não crescem. Então, o nosso desafio hoje maior é um desafio de mercado mesmo, né? Eu entendo que o maior desafio do negócio hoje é a ponta, o comercial, a venda.
E a gente também sentiu durante a pandemia, os nossos clientes todos eram restaurantes, hamburguerias, então sofreram muito com a pandemia. E a gente foi, né, muito compreensivo, empatia, e foi ajudando e se ajudando, né, porque não tinha o que poderia ser feito diferente. Muitos deixaram de ser nossos clientes porque não suportaram, né, a pandemia. E os que remanesceram, a gente também entra como uma oportunidade de eles alavancarem o negócio dele também. Então, nosso negócio foi pensado desde o início para agregar valor a estabelecimentos parceiros. Então, existe uma metragem quadrada dentro dos restaurantes. Quanto mais produtiva ela for, melhor. Então, é um produto que agrega, que traz uma satisfação para o cliente, atrai clientes e faz com que aumente o ticket médio, que era o segredo, né, para ter o faturamento rodando e a estrutura financeira necessária para manter as pessoas também nos restaurantes. Não era só na nossa empresa, mas em toda a cadeia, que foi muito, muito, muito prejudicada com isso tudo que aconteceu. Um comentário que talvez caiba até para as pessoas entenderem melhor como nós trabalhamos. Nós colocamos um freezer em um ponto de venda. Então, nós trabalhamos no B2B. Eu trabalho com outros negócios. Nosso volume de venda direta é muito pequeno. Em eventos, a Fructais ainda não tem uma loja própria. Essa loja aqui é uma loja da Fructais. Não, a Fructais trabalha com parceiros. Você tem um restaurante, a Fructais coloca um freezer no seu restaurante e te ajuda a complementar o teu menu, o teu cardápio. As sobremesas, nós entregamos as sobremesas. Nós temos fortes parceiros que são hamburguerias, que ele trabalha e se preocupa com a cozinha. A sobremesa, nós entregamos a sobremesa. A solução é pronta para eles, né? De uma maneira prática, de uma maneira saborosa, de uma maneira agradável e que agrega bastante também dentro daquilo que a Denise comentou, que é o ticket médio de cada um dos clientes lá dentro daquele negócio. Então, como nós trabalhamos com esses parceiros, o sucesso deles está relacionado ao nosso e vice-versa. Sim. Você que está ao vivo conosco aqui, acompanhando essa história de sucesso dessa sobremesa no palito, que é maravilhosa, que já conhece, eu já consumi alguns. No dia da entrega da Jampi, vocês trouxeram aqui algumas caixas de cortesia para a gente, a equipe ficou maravilhada. Escreve aí nos comentários se você já conhece, se você já comeu esse picolé, é fantástico. Os principais sabores hoje são: você entrega a solução pronta para os clientes com o freezer, com o merchandising. Quais são os principais sabores? Fala pra gente. A gente trabalha nos pontos de venda com um mix de 9 sabores fixos e 3 sabores especiais, que eles variam ao longo do ano, esses 3 sabores vão trocando. Mas dentro dos sabores fixos a gente tem cuca de banana, tem sagu de vinho, pudim de leite, alfajor, creme bávaro, Torta alemã. Torta alemã é fantástica. Brigadeiro. Bombom de morango. Tá faltando banoffee. Banoffee. Famosa banoffee. Banoffee. Daí dos sabores especiais tem pão de mel, é um sabor especial que saiu agora em dezembro, que tá muito... Ele é muito pão de mel mesmo. Eu prefiro comer ele do que pão de mel, porque... pão de mel, mousse de maracujá, torta de limão, salada de fruta. E aí, dentro desse mix de produto, tem produtos para atender algumas demandas específicas, tipo, o nosso pudim de leite é um pudim de leite zero lactose. Então, tem o pessoal que tem essa situação com a lactose, ele atende. Salada de fruta, ele não leva nada de origem animal. Então, o pessoal que tem essa condição do vegetarianismo e tal, ok, ele atende essa necessidade específica, né? Então, cada uma dessas sobremesas, Jackson, elas contam uma história. E lá no nosso Instagram,
Se vocês forem no nosso Instagram, lá tem os sabores e tem as historinhas de cada um. No Facebook também tem as historinhas de cada uma das sobremesas. E é interessante porque às vezes a gente não sabe, por exemplo, que o sagu de vinho é uma sobremesa que nasceu aqui em Santa Catarina, ali em Dayal, na Companhia Lawrence, que fez as primeiras bolinhas de amido. Nossa, é catarinense. É catarinense. Não sabia. Nós temos um sabor especial que chama, a gente trata ele por frutas vermelhas, mas o nome da sobremesa original é Rotgrotz. É uma sobremesa lá da Alemanha, que é frutas vermelhas com uma calda de baunilha. Então, ele tem toda a construção da história da sobremesa e a gente pegou a sobremesa e transformou ela em picolé. Então, existe sempre... Nós iniciamos um funil grande de estudo de diferentes sabores até a gente chegar naquele que vai sair como um sabor especial esse ano. Ou aquele que saiu como um sabor especial no ano passado. E tudo isso de uma forma artesanal, assim como a avó fazia sobremesa em casa. A gente não utiliza nenhum tipo de pozinho mágico, corante, conservante, aromatizante artificial. É o sabor verdadeiro que vem das frutas, dos componentes que a gente mesmo prepara. Então, o coco, né, manjar branco, que é uma das edições especiais, tem o coco, leite de coco, ameixa cozida ao vinho. As frutas são frutas frescas, picadas, que depois passam por um processo de congelamento rápido, que garantam a qualidade. Que mais? As frutas vermelhas, você pega os pedacinhos das frutas vermelhas ali. Eu não acredito que vocês não trouxeram uma caixinha pra gente aqui, pra equipe. A bolinha de mirtilo. É para ficar com vontade. A gente vai ter que ir lá na empresa, pessoal. Vamos preparar para ir lá na empresa depois aqui da live. Que bacana, gente. Vocês falaram de todos os atributos, a orientação voltada para processos, para comunicação. A comunicação... Você está atuando no Sebrae agora, está mais à frente disso. Humberto, eu sei que já atua em vários segmentos, em várias frentes de negócio, enquanto consultores, quando vocês atuavam nisso. A comunicação é um dos maiores problemas, se não o maior, eu não sei qual que é a estatística hoje. Eu acho que é a maior solução. O maior problema é a maior solução, na realidade. É a maior solução. Exato. Né? Para qualquer negócio, para qualquer sociedade, para casamento, para qualquer relação, né? Isso a gente fala muito, muito dentro da Brightcove, dos nossos processos e programas de melhoria contínua, de ajuste daquilo que precisa ser potencializado. Então, falando de comunicação, que é a solução, falando da disrupção que o produto causa, o pioneirismo que ele causa, o desejo que ele causa em função de toda a história, de toda a lembrança, de toda a associação com a memória lá da nossa infância, e falando da reviravolta que a pandemia proporcionou no mundo, trazendo solução para muitas frentes, trazendo problemas e oportunidades para muitas outras também. Como é que faz, Humberto e Denise, para manter uma crescente nisso e vocês se manterem com esse brilho no olhar para fazer essa memória de infância vir à tona nos principais momentos de refeição, de família? Mas qual que é o desafio diante de tudo isso? Ou qual que é o segredo para se manter em crescimento? Para quem está acompanhando a gente aí diante de toda essa narrativa da história de vocês, qual que é o principal, quais seriam os principais segredos para esse crescimento, além da paixão que vocês expressam pelo negócio? Se é que você quer revelar, né? Se você não quiser revelar, então... Essa é a pergunta de $1 milhão. Eu não sei se tem algo grande que represente essa resposta. Eu acho que isso são aqueles pequenos fragmentos de felicidade que vão permeando o teu dia, né? Na verdade, eles vão aparecendo conforme as coisas vão acontecendo no teu dia. Cada vez que você consegue transformar de alguma forma a vida de alguém, você entende que vale a pena, né? Que aquilo faz sentido para ti, que é isso que eu queria, né? Puxa, é isso que eu queria. Às vezes a gente acorda de manhã
completamente desmotivado, sem vontade de fazer nada, mas eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu tenho que sair da cama. Então, em nome de que eu vou sair da cama? Eu vou sair da cama em nome de todo mundo que está esperando que eu faça alguma coisa por eles. E aí tu já no primeiro semáforo tu dá bom dia para alguém e daqui a pouco você já ou escuta uma música, ou se tem alguém do teu lado, se o teu filho está contigo no carro, tu já deseja um bom dia para ele, deixa ele na escola, e aí você já vai buscando essa motivação dentro de ti. Quando tu chega lá na fábrica, você conversa com uma pessoa que talvez ela transforme aquela tua próxima hora. E daqui a pouco você encontra outra pessoa e você transforma a próxima hora dessa outra pessoa. Então, são esses pequenos fragmentos de felicidade que você vai transformando até que lá no final tu entrega um produto pronto para alguém e aí você colhe talvez um volume um pouco maior desse sentimento. Eu acho que o empreendedor é muito isso, né? Ele está feliz quando ele realiza alguma coisa. Ele está feliz quando ele consegue transformar a vida de alguém com o produto que ele faz. Uau, que maravilha. Acho que é isso aí. Quando você tem um propósito e um porquê bem definido, o como, o quem, o onde, o que, o quanto, eles se tornam pequenos fragmentos no cotidiano, de fato, né? Que bom, fico feliz de ouvir isso, porque isso é exemplo. Frankl, eu acho que é uma citação. Viktor Frankl, quando você tem um porquê, não importa como. Não importa como. Não importa como. Maravilha, que maravilha. A gente está caminhando para a reta final agora dessa nossa live. Eu quero pedir para que vocês agora calibrem com muito carinho quais são as principais dicas, quais são os principais insights, quais são os principais princípios que vocês podem recomendar ou conselhos para o empreendedor catarinense, para o empreendedor brasileiro, porque a nossa websérie, já tenho relatos aí de que ela está longe, de que ela está além das fronteiras catarinenses, isso nos deixa muito felizes. Nós estamos contribuindo, o Grupo Breitkopf e a Fructais estão contribuindo com o desenvolvimento da base desse país. Então, quero que vocês podem ficar à vontade para olhar para a câmera, podem olhar para mim, mas qual conselho você dá para aquele guerreiro que todos os dias acorda, muitas vezes sem disposição, sobrepondo as próprias emoções, tendo autocontrole, autodomínio sobre isso tudo, e com um motivo, com um sonho, com um propósito de transformar a vida dos seus, seja da sua casa, da sua família, ou do seu time, ou do seu cliente final, que é o propósito que vocês entregam e vocês expressam isso no brilho do olho. Quais são esses conselhos? Qual, Denise? Eu acho que uma das coisas que funciona muito bem para nós é lembrar o porquê que a gente começou. Então, às vezes a gente chega naquele momento que, puxa, tá tudo ruim, não tá dando certo, quero fazer outra coisa. Volta, dá um passo para trás e lembra aquela paixão que te moveu a começar. Acho que ali tem muito a acrescentar de alegria no teu dia para você se motivar. Outra é buscar informação. A gente não tem obrigação de saber tudo. Então, estude, busque ajuda, converse com colegas, converse com a família, colha opiniões. Eu, afastada do negócio, nunca deixei de acreditar, nem de apoiar e, às vezes, não concordar. Isso, não concordar também faz parte do processo. Fundamental. Né? Então, divide esse fardo que a vida de empresário não é fácil, divide um pouco com quem está próximo e tenho certeza que eles vão dar a energia que você precisa para continuar. Tem aquela situação de sempre tem duas formas de fazer a coisa. O copo meio cheio ou o copo meio vazio. Olhe para o copo e pense que ele está meio cheio. Entre nessa espiral crescente, né? Mas ela só acontece se você buscar o bom motivo. Você sempre vai encontrar duas
dois jeitos de fazer a coisa. Tem uma história que se conta, eu contava para minha filha quando eu tentava, de alguma forma, motivá-la a pensar um pouco sobre ética, que era aquela história da mãe loba que tinha dois lobinhos, o lobo mau e o lobo bom. E aí eu perguntava para minha filha, a mãe loba tem dois lobinhos, o lobo mau e o lobo bom. Qual o lobinho que vai sobreviver? E aí ela pensava e me dava uma resposta e eu usava isso para justificar que o lobo que vai viver é aquele que ela alimentar. Então, assim é dentro da gente. Sobrevive aquilo que a gente alimenta. Então, alimente o lado bom, o lado criativo, o lado ético, o lado responsável, né? Alimente o aprendizado. Use um pouco daquele tempo que tu está parado, sem fazer nada, e que dá aquela preguiça. Talvez seja o momento de você ler um livro, talvez seja o momento de você fazer um novo treinamento, talvez seja o momento de você não parar no tempo, de você estar buscando conhecimento que, se não fizer a diferença agora, pode fazer a diferença ali na esquina, pode fazer a diferença ali na frente, para que você consiga fazer a diferença para o teu negócio. Então, a gente nunca deixou de acreditar. E esse acreditar sempre tem feito com que a gente busque a cada dia uma forma de nos transformarmos, porque nos transformando conseguiremos transformar a vida de outras pessoas. Eu acho que é meio que por aí. Que maravilha. Está muito claro para nós que são essas competências comportamentais que estimulam o primeiro passo, que estimulam a reação, que estimulam a atitude. Depois vem as competências técnicas, né? E muitos de nós, muitas vezes, deixamos de investir em nós mesmos, deixamos de olhar para dentro e aproveitar esse cuidado de quando, às vezes, está num momento de ócio, por que não investir em mim mesmo? Né? Tem um momento de investimento, tem um momento de descanso, de desfrute. Isso é fundamental. Gente, eu quero agradecer a vocês, quero pedir que vocês compartilhem conosco aqui quais são as redes sociais de vocês, qual o endereço da empresa, quais os meios de contato, qual o site. Fique à vontade. O nome da empresa é Fructais. E Fructais é a associação de duas palavras, fruta e gelo em alemão. E esse nome veio lá atrás e é o nome que ficou até hoje. Sempre o pessoal de marketing comentava que era um nome difícil de falar. Aí eu devolvia a pergunta para eles que Heineken também era difícil. E eles falavam assim, mas a Heineken investiu muito para crescer. Eu falei assim, mas a Fructais não tem pressa de crescer. Ela vai ser grande e vai se chamar Fructais. É isso aí, então é Fructeis. Fructais. O Instagram é Fructais. Sobremesas. Se você procurar por Fructais Sobremesa, você vai encontrar. Maravilha. @Fructais Sobremesas. @Fructais Sobremesas. E no nosso Instagram tem todos os pontos de venda. Se vocês não nos conhecem e querem experimentar, dê uma olhadinha, vê onde tem um ponto de venda perto de ti. Tenho certeza que vale a pena. Nós temos colhido boas experiências e bons depoimentos ao longo desses 8 anos de trabalho. Essa semana chamou muita atenção, que foi quem fez o picolé de pudim de leite não é uma pessoa normal, é um anjo. Eu me senti muito bem. Que legal. Obrigada. O mais gostoso não é a sobremesa, não é o paladar, não é a degustação. Mas o mais gostoso é ver as crianças, no meu caso, vi a minha esposa, os meus filhos desfrutando e nossa, parece a torta alemã da mamãe, parece a cuca da avó. Então é eternizar aquele momento que marca, que daqui 10 anos eles vão lembrar disso. E vocês fizeram parte disso e eu quero agradecer a vocês por isso. A gente gostaria também de agradecer muito a você especialmente, né, em teu nome. Agradecemos a oportunidade de estar aqui ao Grupo Breitkopf por ter essa preocupação, né, de buscar transformar a vida de outras pessoas mostrando essas pequenas experiências. Eu acho que isso daí
tem muito valor. Estamos no caminho certo. Que bom. A gratidão é toda nossa. Eu agradeço a você que está conosco até agora, participando desse momento de conhecimento, de investimento em si. A você empreendedor, a você cliente, amigo, a você jogador do time Breitkopf. Muito obrigado pela sua audiência. Peço que compartilhe, dê o like, compartilhe esta live com os grupos de WhatsApp, com os amigos, nas suas redes sociais. Essa live vai ficar online, ela vai ficar disponível até o último episódio, que é a 6ª live. Eu quero também fazer um pedido para que você entre agora no @fructais-sobremesas, FRUCHTITEIS, quase falando alemão aqui. Fructais Sobremesas. Entre também no @Grupo Breitkopf e também, por fim, no @Citroën Breitkopf. Se você não segue nós 3 lá. E eu quero que você faça um comentário nos dois perfis, no Grupo Breitkopf e no Citroën Breitkopf. Nós vamos fazer o upload, nós vamos subir a nossa postagem, é um vídeo que a gente fez apresentando a empresa do Humberto e da Denise, com imagens belíssimas aqui de Balneário Camboriú. E eu quero que você curta e também faça um comentário. E eu peço que você faça um comentário do principal aprendizado, ou daquilo que mais chamou a sua atenção nessa live de hoje. Mais uma vez, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu ou não entrou no grupo de WhatsApp, que é a nossa lista VIP, onde nós estamos tratando e informando todos os dados e todas as informações de toda a websérie, inclusive daquele bônus, que é uma grande surpresa que já foi revelada lá na primeira live, que vai ser aí informada na última live. Se você quer mais informações, ou se você ainda tem dúvida, é lá no grupo do WhatsApp, na lista VIP, que você vai ter as informações e a gente vai fazer os esclarecimentos. Meu muito obrigado mais uma vez, uma boa noite e até a próxima live. A educação e o empreendedorismo são os 2 principais motores do desenvolvimento de uma nação. E ao longo de quase 7 décadas, o Grupo Breitkopf vem gerando crescimento e transformação em Santa Catarina. Com base nesta essência, nós criamos a websérie Histórias que Inspiram. Nela apresentamos a força da nossa gente e a intensidade do empreendedorismo catarinense. Nas próximas semanas, iniciaremos a primeira temporada, apresentando empreendedores que fazem a diferença na vida de pessoas e que tracionam a economia de Santa Catarina, especialmente do nosso querido Vale do Itajaí.